Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos à resolução dessa questão que diz o seguinte, né? Dê o nome do seguinte composto orgânico. Nós temos aqui uma molécula que é uma molécula ramificada. Eu sei que ela é ramificada porque ela tem dois átomos de carbonos que são terciários, esses dois que eu circulei aqui. E por que são terciários? Porque eles estão ligados a três átomos de carbonos. Isso faz com que eles sejam terciários. Sempre que eu tenho um carbono que é terciário, eu tenho uma cadeia, né, que tem esse carbono que é ramificada. O carbono terciário está ligado às ramificações. No caso, este carbono está ligado a essa ramificação. Esse carbono a essa ramificação. Então eu tenho duas ramificações nessa cadeia. Tá? Não só carbonos terciários me indicam que eu tenho ramificações, mas também os carbonos quaternários. Com relação à nossa cadeia principal, vai ser essa que eu vou deixar em amarelo aqui. Ó. Isso daqui é a nossa cadeia principal. Se ela é a nossa cadeia principal, aqui e aqui, onde eu tenho carbonos, eu tenho minhas duas ramificações. Cada ramificação ela tem apenas um átomo de carbono, tem um carbono aqui e um carbono aqui. Então, com relação à nomenclatura, você vai vir aqui na tabela de nomenclaturas e vai dar uma olhada no prefixo. O prefixo, quando você só tem um carbono, porque prefixo ele tem relação com o número de carbonos que você tem, tá? Quando você só tem um carbono, o prefixo que você usa é a palavra met. Então, as duas ramificações, cada uma delas você vai chamar de met, mais a terminação de ramificação que chama il. Então eu tenho uma ramificação metil, duas ramificações metil. Como são duas ramificações chamadas de metil, na hora de escrever o nome você vai escrever a palavra di, que vem de dois, e depois o nome da ramificação que é metil. Além disso, você tem que dizer aonde estão as suas ramificações. Como assim aonde está? Eu quero dizer a localização dessa ramificação. Elas estão ligadas aqui carbono. Bom, você vai numerar a sua cadeia. Vou dizer que esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o carbono de número 3, esse é o carbono 4, esse é o 5 e esse é o carbono 6. Você sempre tenta numerar do lado que fica mais perto das suas ramificações, tá? Nesse caso aqui que a gente só tem ramificações. É claro que se eu tivesse insaturação, função orgânica, aí existem outras ordens de preferências. Mas quando você só tem uma cadeia ramificada, você vai numerar do lado mais perto da ramificação. Nesse caso, que a gente tem uma cadeia simétrica, igual dos dois lados, você poderia ter feito a numeração aqui 1, esse 2, esse 3, esse 4, esse 5, esse 6. Ou seja, ter numerado do outro lado, que o nome daria na mesma. Tá? Observando a numeração, você percebe o seguinte, que no carbono 3 e no carbono de número 4 da cadeia principal, eu tenho as minhas ramificações. Então, eu vou numerar a minha cadeia dizendo que no carbono de número 3 e no carbono de número 4, eu tenho as minhas duas ramificações metil. Então, a gente escreve assim, 3,4 de metil. E agora vem para o nome da cadeia principal. Com relação ao nome da cadeia principal, você conta os carbonos que você tem, que são 6. Se você tem 6 carbonos, o prefixo que você vai utilizar agora não é mais o met, é o prefixo X, porque são 6 átomos de carbonos. E aí você vai escrever aqui na frente do nome a palavra X, que vem do nosso prefixo, e agora a gente vai notar um intermediário. Observem que na cadeia principal a gente não tem duplas ligações, então nós só temos ligações do tipo simples. Se só temos ligações do tipo simples, o nosso intermediário é um intermediário de uma cadeia saturada. Se nós só temos ligações do tipo simples, dizemos que temos um alcano e usamos o intermediário AN. O intermediário AN você vai colocar aqui logo depois do seu prefixo. Hexan é o nome que a gente está dando até o momento para a nossa cadeia principal. Com relação ao nosso sufixo, a gente vai falar da nossa função orgânica. Nós temos uma função chamada hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos são moléculas que só possuem dois elementos químicos na sua estrutura. Dois elementos químicos que são o carbono e o hidrogênio. Como eu só tenho carbono e hidrogênio dentro da minha molécula, e você pode observar toda a molécula, tá?
que nem nas ramificações, em lugar nenhum, você tem outro elemento químico que não seja carbono e hidrogênio. Então você tem um hidrocarboneto, tá? Os derivados de petróleo. Os hidrocarbonetos, você sempre vai terminar o nome deles com a letra O no final. Então é só escrever a letra O aqui. O nome ficou 3,4-dimetilhexano. Eu deixei em preto o nome da nossa cadeia principal, que está ali em amarelo, e em azul o nome das nossas ramificações. Mas você não precisa fazer isso, tá? Isso foi simplesmente para ficar um pouco mais didático, mas você pode escrever tudo da mesma cor mesmo. Bom, pessoal, basicamente é isso e nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!